Olá, boa tarde. Antes de começar o nosso assunto aqui, eu queria te pedir uma coisa. Inscreva-se no canal. Faça parte desse nosso canal. É um canal onde nós falamos sobre política, economia, falamos da palavra de Deus, falamos da situação atual, um canal onde extinguimos deles, ele nunca teve e está extinto dele os palavrões, os assuntos que possam trazer qualquer dificuldade para você e para sua família, muito pelo contrário. Inscreva-se, faça parte. Estamos aqui para trazer uma palavra para você, uma orientação para você, um conhecimento. E se você fizer comentários, discordar, podemos responder. Se você der sugestão, podemos aceitar sua sugestão e fazer um vídeo conforme sua sugestão. E o que eu quero trazer aqui é um texto da palavra de Deus para este momento que nós estamos vivendo. Ele está no livro de Oséias, lá no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 6. Eu vou ler aqui para você. Importante esse texto. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vou repetir só um pedacinho aqui. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Meus irmãos, preste atenção nisto que nós acabamos de ler. Lemos juntos, né? Oséias capítulo 4, versículo 6. A respeito do conhecimento. Uma coisa que Jesus queria, ele sempre quis, ele sempre desejou, foi que seus discípulos tivessem conhecimento. E ele dizia algumas coisas assim, como: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz mais: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Na verdade, Jesus estava querendo abrir a mente dos seus discípulos. Esta é a verdade. Por quê? Se houveram profetas, outros que se disseram Messias, outros com palavras de sabedoria, palavras ditas sábios, chamados sábios, por mais que eles falaram, por mais que escreveram, por mais que aconselharam, só havia um que não cometeu equívocos naquilo que falou: Jesus, o único. E, na verdade, ele queria abrir a mente dos seus discípulos. Apesar de que isto veio se concretizar depois que ele ressuscitou, passou um período junto com os seus discípulos e depois foi assunto aos céus. Mas nós podemos citar aqui alguns exemplos de que a mente desses discípulos foram abertas assim de uma maneira assim vagarosa, como nos dias de hoje. Eu trabalho com o pessoal da igreja, eu falo com eles: olha, a palavra de Deus é suficiente, ela não precisa de apêndice, ela não precisa de muleta, ela não precisa de nada. O que precisamos é abrir a nossa mente. E é isso que você precisa, eu preciso. Vou dar um exemplo aqui. Olha, Pedro havia vivido com Jesus, desde que Jesus o chamara, até ali, próximo ali da cruz, daquele momento, que era o momento de Jesus. E num determinado instante, Pedro diz assim: eu não mais ou menos assim, eu não vou admitir isso, né? Onde é que você foi, eu vou também,
e eu vou brigar, e eu vou não sei o quê. E Jesus diz assim: ó Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E ele não entendeu, mas quando o galo cantou, ele já tinha negado as 3 vezes. Meus irmãos, eu garanto que aí, meus amigos, Pedro começou a ter a sua mente aberta. Não é verdade? Quem foi que não queria pregar para os gentios e só para os judeus? E orando num terraço, teve a visão do manto e vários bichos, né? E o Senhor falava: ó, mata e come. Mas são impuros, eu mandei matar e comer. Quer dizer, a mente tinha dificuldade de se abrir, mesmo vivendo com Jesus e vendo os propósitos do Senhor Jesus. Então, pouca gente teve mente aberta. Tinha mente aberta para o que era Jesus, como era Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Como a palavra Jesus é desde o princípio, eu posso voltar um pouco lá em Naamã. Ora, Naamã era leproso e uma escrava, uma menina, uma adolescente, ela fala para a mulher de Naamã: olha, se meu senhor soubesse que em Israel tem profeta. E aí a mulher fala com ele, e ele toma as providências e tal, e vai encontrar com o profeta, vai primeiro ao rei, né, encontrar com o rei, leva a carta do seu comandante lá, do rei, lá para o rei de Israel e tal. Olha só a dificuldade de Naamã, um general. Ele levou dinheiro e tal, não, mas agora eu quero a minha bênção, né? Quer dizer, eu quero ser curado dessa lepra, porque tem quem cura Israel, eu quero. Aí veio a ordem: tá, mergulha 7 vezes no Jordão. Não quero esse dinheiro aí não, mergulha 7 vezes lá no Jordão. Ele não entendeu. Mas lá de onde eu vim, tinha rio mais limpo que o Jordão. Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes ali? Até que a voz de alguém falou no ouvido dele lá, um comandante, quem sabe um ajudante de ordem, que ele era um general, né? Quem sabe até um capitão, ou um conselheiro: Senhor, meu Senhor, tudo bem, mas se tu viesse até aqui, custa nada, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Aí foi ele lá passar por cima do ego dele, e mergulhar 7 vezes no Jordão. Bom, primeira, segunda vez, quando ele viu, estava a sua pele como uma pele de criança, eu acredito que aí a mente dele abriu. Nós tivemos um caso, né? Olha só, né? O ego dele impedia que sua mente abrisse. Nós tivemos um caso aqui com Jesus, ali, quando um homem importante fala do criado dele: ó, meu criado está muito mal em casa e está acamado. Provavelmente ele gostava do criado dele. Aí Jesus disse: não, eu vou lá. Não, eu sei que o Senhor, eu tomo conta de muita gente, eu tenho muitos afazeres, eu sou ocupado, e eu sei que o Senhor também é. Ele via, né? Ele ouvia falar. Basta uma palavra tua e o meu criado vai ser curado. Entenderam como que a mente daquele homem estava aberta? Já estava aberta. O que Jesus falou a respeito dele? Seja feito conforme você disse. E quando ele chegou em casa, o servo dele já estava curado. Então, nós precisamos de ler a palavra, de estudar a palavra, de insistir, e a nossa mente vai abrir. Vai, a sua, minha, precisamos abrir a mente.
para o que está acontecendo nesta última hora. Você precisa abrir a mente, eu preciso. E quanta coisa nós nos mostramos de mente fechada para tanta coisa. Quando a gente fala de mente fechada, aí você fala assim, fulano é antiquado. Não é isso não, para com isso. Para com isso. Nós estamos falando de entender o propósito de Jesus para essa hora e para a sua vida. E para a vida daqueles que estão ao seu redor. É isso que nós queremos falar. Então, se te falta conhecimento, sabe o que acontece com você? Você é enganado. Você liga na televisão, vê um pregador falar, ele está falando e você está engolindo aquilo, tudo que ele está falando. Você não sabe se Deus está usando, você não sabe se é o diabo está usando, você não sabe de nada. Você não conhece. Você não busca o conhecimento, você não examina. Você não examina, você não pede. Então, eu preciso, você precisa. Precisamos buscar conhecimento de Deus. Precisamos buscar conhecimento da palavra, que ela é suficiente. E nós vamos entender o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo chamado evangélico e neste mundo, na nossa vida secular, o que está acontecendo. Nós vamos entender tudo, mas buscando a palavra. Senão a gente não entende. E se alguma coisa você não entender, você pede a Deus entendimento sobre aquilo que você quer entender. Então aí você tem que passar por cima do seu ego. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, num determinado momento, você tem que se comportar como cego. Ou seja, admitir que numa situação você não está enxergando nada, você não está vendo nada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, porque eu não estou enxergando nada. Você precisa passar por cima do seu ego. Na verdade, achar que você é entendido, que eu sou entendido, é um grande engano. Agora, achar que a palavra de Deus é suficiente é a grande realidade. E é nela que nós vamos achar. E às vezes você tem que estar numa situação, você pode estar numa situação que você tenha que aprender com aquela mulher que dizia o seguinte: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curado. Você está entendendo? Você abriu a mente porque eu acabei de falar? Lembra daquela mulher samaritana lá no poço, quando Jesus conversava com ela? Rapidinho, ela vê um primeiro questionamento de Jesus sobre: mulher, se eu te der da água, se você tomar da água que eu te der para beber, nunca mais sentirá sede. Ela, a princípio, não entendeu, e depois ela foi entendendo e pronto. Saiu evangelizando, falando de Jesus. E a palavra dela fez tanto efeito que depois o pessoal fala: mulher, não acreditamos em Jesus, o que você está falando? Não acreditamos porque é isso mesmo, ele é o Filho de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Então, você precisa de abrir a sua mente. E só vai abrir se você ler a palavra de Deus. Não é eu te entregando a profecia, não é eu falando em línguas, não é eu, não é nada disso, é a palavra. Por quê? Nós temos que entender. E as pessoas, por exemplo, vamos abrir aqui a nossa mente. Os dons do Espírito são 9. Agora tem aqueles dons que aparecem, tem outros que não aparecem. Então, falar em línguas, estou cheio do poder. Profetizar, poderoso. Mas e a palavra de sabedoria, que é um dom também? Onde é que fica? Como é que fica? Se é o que nós mais precisamos. Os dons, pode acontecer, eles acontecem na vida da igreja.
Você está me entendendo? Eu vou te pedir uma coisa. Se você está ouvindo esse vídeo, primeiro, como cristão, como servo de Deus, compartilhe ele. Porque este canal quer abrir a sua mente. Em nome de Jesus, Deus pode me usar para abrir a sua mente de quem quer que esteja ouvindo. Compartilhe esse vídeo. Outra coisa, ajude, inscreva-se nesse canal. Né? Inscreva-se nesse canal. Outra coisa que você pode fazer, faça seus comentários, nós vamos responder. Outra coisa, faça a sua sugestão também, nós vamos responder. Talvez você sugira um tema para fazer um vídeo, vamos fazer. Olha, conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha, tanta coisa, é tanto conhecimento que você não tem, que eu não tenho, que está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Então, vamos começar a nossa jornada de abrir a mente usando a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe a sua família e que possamos ver o resultado disto, que de alguma forma esse vídeo esteja falando aos corações. Muito obrigado.